ali de Natal confirmado. Só vamos ver se vai chegar até o Natal, porque nunca se sabe. Eu vinha definindo alvos em torno de 79 mil. Aí na semana passada, até vou deixar aqui, eu refiz a FIBO e eu achei que a faixa mais interessante, porque a partir do momento que você fez o all-time high, não tem mais resistência, não tem mais você onde saber aonde vai parar, onde não vai parar. Então, só com projeção de FIBO. E às vezes você pega a FIBO da última pernada, ou você faz aquela FIBO que volta, e dá uma diferencinha. E aí eu achei que o valor de 76, 77 seria uma faixa mais possível. E eu tinha definido que eu não iria fazer realização de lucro, mas eu acabei mudando algumas coisas em algumas contas. E aqui, inclusive, eu vou deixar depois também as análises das operações dessa semana. E daí, na próxima semana, vai entrar as operações que eu fiz para descascar a posição que eu tenho de long e short, esse tipo de coisa. Operações matemáticas que eu faço. Confluências que eu estou vendo para essa semana. Então, em termos de price action, o que acontece? Eu coloquei aqui uma interrogação. Por quê? Resistência não existe mais, a partir do all-time high. E regiões de FIBO, quem sabe se ele vai respeitar ou se não vai respeitar? Ninguém sabe. Tanto que a gente vai ver na prática que não está respeitando a região de FIBO que eu tinha colocado. Então, definir resistências a partir de agora começa a ser um exercício de achismo total. O que a gente pode ficar atento e deve são os suportes. Porque suportes que eu coloquei que agora mudariam seriam em 73, depois em 66 se perder perigo e 62 é bear market. O gráfico semanal do Bitcoin tem esse marubuzu aqui, ó, lindo, né? É um candle que ele continua formando um candle cheio, sem pavio para baixo praticamente, e não está deixando pavio. Hoje é domingo, são 15 horas que eu estou gravando. Ele já ameaçou dar uma corrigida e não deu. E o alvo que eu tinha aqui era esse aqui, ó, 77, 76 e pouco que eu tinha marcado. Ele rompeu, está buscando ali, primeiro chegou no 80. 80 é um número psicológico forte, que poderia sugerir uma realização de lucros. Agora, o que eu não posso identificar é se, por ser final de semana, ainda estão manipulando, estão jogando esse preço cada vez mais para cima, para daí na virada de domingo para segunda dar aquela corrigida forte de 6%, 7% ou até mais, para dar uma desalavancada no mercado, porque está muito, muito alavancado. Então dá para ver nos mapas de liquidação, a gente vai ver na parte quantitativa, que daqui a pouco precisa de uma correção. Já está ficando, se olha no diário, por exemplo, nós tivemos o rompimento daquele canal de alta que eu estava vendo na semana passada e ele formando candles aqui de exaustão de movimento, volume reduzindo, ele já em sobrecompra. Estava assim, eu vou corrigir. E não quer dizer que hoje, domingo, ele rompeu os 80 mil e continua. Deu aqui 80.400 agora há pouco. Então a gente não sabe aonde vai parar esse movimentação. E as outras altcoins, algumas, eu vou botar em AVI, por exemplo, já estão começando a demonstrar um pouquinho de exaustão. Solana já está um pouco mais forte. Ethereum parece que não quer corrigir nunca, né? Olha só Ethereum. 1, 2, 3, 4, 5 dias sem parar. Já passou do 3.000. 3.000 também seria um número psicológico. E já está em 3.200. Então, essa movimentação é bonita, ótimo, maravilhoso, para cima. Só que quando você tem uma operação de long e você realiza lucro antes, quando é que você vai entrar enquanto não formar uma base de preço? É loucura, né? É loucura, não dá para saber. Então, se você não entrou e não está deixando essa operação subir, ou para quem tem hold, por exemplo, está feliz da vida, quem comprou lá em 2.400. Mas se não, para o trader, essa movimentação de
sobe sem parar, não é legal, por incrível que pareça. Se eu já estivesse posicionado certinho em alguma faixa de preço, beleza, mas mesmo assim, para fazer a realização de lucro, é mais complicado. A hora é saber a hora de sair. Ou você vai sair na hora certa, ou você vai sair no meio do movimento, ou você vai ter que esperar um monte de confirmação, que é o mais certo, né? Mas vai acabar devolvendo boa parte do lucro. Não encontro padrões, o padrão é lua. Então, não tem padrão, né? Você não consegue identificar. A gente não tem aqui, ó, um canal de alta, ele rompeu. Se você for puxar para trás, fica uma coisa estranha, porque agora é o time high, né? Então, por enquanto ele não formar uma base de preço aqui, a gente não consegue nem definir a coisa básica que são padrões para operar. E olhando os indicadores, então, olhando as médias todas para cima, todas, as principais médias, 21, 50 e 200, todas apontadas para cima. O diário, o RSI do diário está em sobrevenda. E não é só o RSI do diário. Nos 5 minutos, 72, 15 minutos, 74, 1 hora, 81, 4 horas, 80, 8 horas, 82, diário, 77, semanal, 70, mensal, 70. Todos os RSI acima de 70, 60. É muito puxado para comprar. Assim, é uma coisa básica. Como é que você vai fazer uma compra aí? E outra, e você vai fazer um short também? Nunca, porque você não sabe se ele pode resfriar o RSI, só dar uma lateralizada, resfriar o RSI, continuar. Não dá. Olhar os RSIs assim, a única coisa que eu posso tirar é não vou comprar e não vou vender, enquanto me mostrar, o preço não me mostrar. E aí você tem que ficar olhando os tempos gráficos menores e procurando alguma coisa, os padrões nos tempos gráficos pequenos, né? Porque eles vão começar a formar algum padrão que dê algum sentido. Então, as correlações, na semana passada, aqui a correlação com o Nasdaq estava em 42, agora ela está em 85. E isso é bom? Mais ou menos, né? Se acompanha na queda, quando vem as quedas de Nasdaq, o Bitcoin corrige bem mais. Nasdaq e SP500 arrebentando a tampa, não param de subir. Vamos ver o que acontece. O que está me chamando a atenção normalmente o Bitcoin tinha uma correlação inversa com o DXY, né? DXY cai, o Bitcoin sobe e vice-versa. E agora ele está até acompanhando. A única correlação que pode me dar algum sinal que realmente nós vamos ter uma queda é Marathon. Porque Marathon geralmente antecipa um pouquinho a movimentação. O único problema é que hoje é domingo, então o Marathon não tá aberto o mercado internacional. Então não dá para saber se é certeza que isso aqui vai realmente corrigir ou não. De qualquer maneira, o preço precisa de uma correção, precisa formar uma base de preço para que essa movimentação seja saudável. Movimentação sem formação de base de preço não é saudável, isso é fato. Depois, regiões de liquidez, a gente passa a não ter mais, só passa a ter para baixo. Então, eu acredito que ele possa fazer A única coisa que a gente tem é, claro, né, com SMC, é que existe uma ineficiência do preço nessa região forte demais. O preço subiu muito e não veio testar. Então, essa região toda aqui, que vai dos 75, 73, 72 até 71, se ele viesse retestar aqui, não seria uma má ideia e seria bom para você fazer novas entradas. As altcoins que também já estão muito esticadas provavelmente formariam base de preço, e aí é uma ótima hora de entrar e aumentar a posição, já que você está com uma tendência forte de alta, você vai aumentar a posição nessa, no 4 horas, por exemplo, em sobrevenda, alguma coisa assim, aonde ele fizer ali marcar um fundo ascendente, entrar pesado ali. Isso que eu estou esperando para essa semana. Estou acordando até mais cedo todo dia. Em relação a macro, essa semana, notícias, por exemplo, eu não vi nenhuma interessante, nenhuma. A única coisa que ficou claro é que realmente
as eleições do Trump foram excelentes para o mercado, né? O mercado em geral, não só criptoativo. Inclusive, eu fiz um videozinho, eu vou deixar aqui, sobre o que eu acho, as expectativas com relação ao Trump. A única notícia, a única informação importantíssima é que essa semana foi também assim de ETF compraram a rodo, mas compraram muito. E apesar de ETF não mexer diretamente com o preço de tela, porque é via OTC, mas tem toda uma coisa, a própria corretora precisa comprar mais, enfim, tem um fator que ele impulsiona o mercado, direto ou indiretamente. Agenda econômica, a semana passada nós tivemos cortes de juros, então o mercado com relação a isso está meio que tranquilo, eu acredito. A não ser que se viesse assim um dado muito assim, mas se não, com relação à agenda econômica, a princípio não deve ser um grande catalisador para a queda, claro, né? Trump, já estão saindo notícias de que com a eleição do Trump essas guerras vão perder força, porque tem uma série de fatores. O que vai acontecer se essas guerras pararem ou se realmente houver acordos, se a coisa melhorar nesse sentido? Claro que beneficia a quem quer ativo de risco, quem quer comprar ativo de risco. Então é mais um catalisador forte para a alta, né? Vamos ver o que acontece. E em termos de análise de sentimento, a quantitativa, eu coloquei sempre numa hora e estava destacando essa questão do long short ratio no vermelho e que estava sendo combustível para a alta. Agora, o que acontece? Você vê que as liquidações de short, né, elas são muito maiores do que as liquidações de long. Então, na hora que a gente olha os mapas de liquidação, tem bastante liquidação para cima, agora está formando em cima do 80, né? Mas tem muita liquidação para baixo, abaixo de 78, abaixo de 76. Então, o que está mais me chamando a atenção é esse mapa de liquidação aqui. Para cima, a gente já começou a formar agora, tá? De manhã não estava assim. Não estava assim. Mas para baixo, até o 74 ali, tem muita liquidação, muita. Então, uma agulhada dos 82, dos 80 até os 73, 74, vamos dar uma olhada quanto é que seria isso no gráfico. Vamos botar aqui uma linguinha. Até os 73, 74 aqui, ó. 10%. Não seria impossível, porque tem outra coisa que pode mandar bastante nisso, que é a questão do funding rate. Então agora, o sentimento geral, bullish, o fear and greed, vou atualizar aqui, está em 75 agora que eu vi hoje à tarde. Então, esses dois fatores aqui, todo mundo já... euforia, fear and greed 75, a quantitativa, esses mapas de liquidação me mostram que é bem provável, a probabilidade de dar uma agulhada, de dar uma correção forte entre hoje para amanhã, até terça-feira ou essa semana, é muito grande. Então, o que eu vou trabalhar, né? O que eu já montei algumas posições. De long, eu estava com o meu alvo principal em 85 e tinha definido que eu ia realizar só quando chegasse lá. E por que eu não fiz o que eu me comprometi? Eu tenho 3 posições de Bitcoin. Uma grande, que por fazer operações matemáticas, eu fui obrigado a fazer um hedge, então eu estou descascando e quando eu posso eu descasco, diminuo o short, entra de novo, e aí duas posições, uma grande e uma média, e uma outra que eu entrei mais embaixo que eu estou deixando rolar, não tem hedge, então estou deixando embora. Aí nessas outras duas eu fiz já 2 descasques, 2 parciais. Isso é bom, isso é ruim. Bom porque eu já botei o dinheiro no bolso, né? Se ele volta de uma vez, aí eu garanti alguma coisa, foi pro bolso. Mas ruim porque eu perdi essa pernada. Eu perdi, não imaginei que domingo ia dar uma pernada dessa. Ninguém imagina. Então, assim, vou continuar agora com alvo em 85.
Os alvos de short eu coloco como 73, possivelmente até 71. Mais que isso, aí já começa a ficar um pouquinho chatinho. Daí, o que eu coloco aqui como radar? O que eu vou ficar de olho agora? Funding rate. Se eu pego as corretoras, eu não vou botar aqui na tela, mas se eu pego as corretoras, o funding rate de Bitcoin, que normalmente é 0,01, já está em 0,047. Hoje de manhã estava em 0,04. Na outra corretora aqui, duas, né? Eu tenho duas abertas aqui. Na outra corretora aqui, que é 001, que é uma corretora boa de taxa, ela está em 0,026, ou seja, quase o triplo. E na corretora principal, o quádruplo. Isso é sinônimo de que vai ter uma movimentação para desalavancagem. O único problema desses movimentos é que eles são rápidos e quando você menos espera, né? Piscou o olho, foi vai almoçar, que você dá a primeira garfada, começa a tocar um monte de alarme, você vai ver, bum, aquela agulhada. Então, o que eu vou buscar agora, né? Quais seriam as confluências que eu teria para alta? Agora eu não tenho cenário de baixa, eu só tenho um cenário de alta, um monte, né? Quase tudo para alta. Tudo aqui me dando confluência para alta. Aqui, o mercado bullish, o Fear and Greed de 75. A análise quantitativa pode me dizer que a gente vai ter uma agulhada. Então, o que eu vou colocar, que também pode acontecer agora, não é difícil de acontecer, é uma lateralização, né? Para gerar liquidez para os grandes players poderem comprar agora na faixa de 80, 70 e pouco. Porque ele foi muito rápido, rompeu, passou muito rápido, ele deixou uma brecha de preço muito grande. Então o preço pode voltar lateralizando devagar ou voltar a lateralizar em cima do 71, 73, não sei, pode acontecer isso agora esses próximos dias. O que eu quero? E aí, o que esse mapa que eu tenho feito, mais de uma vez, ele dá nortes, ele dá bases, ele faz eu ter isso que eu estou pensando, isso agora que eu tenho que olhar. Tem coisas que você, se você não anotar, se você não estiver atento, como o mercado é muito dinâmico e como a maneira de eu fazer trade é pegar pedaços, se eu não estiver olhando um macro, você se perde oportunidades. Mesmo olhando o macro, mesmo tendo, você acaba fazendo algumas invertidas, imagina se não fizer. Pelo menos no meu caso, né? Então esse mapa serve